Com muita alegria que damos início, então, a mais uma web palestra. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gislaine Monza, mais conhecida na Assembleia como Giza. Eu estou diretora da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa. Em nome da nossa equipe, que com tanto carinho planejou esse evento, eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. A nossa escola tem como objetivo maior compartilhar conhecimento, oportunizando a capacitação, a qualificação dos nossos servidores, bem como ser um canal de aproximação do legislativo com a sociedade. Entre nós estão aqui colegas da Assembleia Legislativa, das superintendências, de departamentos, de gabinetes, de coordenadorias de bancadas. Também entre nós, colegas de instituições parceiras como o DAIR, do FGTAS, e também, para nossa surpresa, colegas da Câmara de Vereadores de Campinas e público convidado. Sejam muito bem-vindos. Eu informo que esse nosso evento está sendo gravado e eu destaco que, posteriormente, essa web palestra será hospedada em nossa plataforma de conhecimento. E caso alguém não autorize a exposição da sua imagem, por favor, desligue o seu vídeo. Aqui abaixo da tela estão os comandos de microfone, vídeo, chat para quem quiser se manifestar. E é isso, pessoal. Então, para conversar com a gente hoje, está aqui o nosso querido professor Leo Berlese, que é treinador comportamental, educador físico, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, palestrante motivacional, coordenador do Conexão Alfa do Rio Grande do Sul, terapeuta e coach, a quem, neste momento, eu agradeço imensamente por ter aceito o convite para que, de forma tão generosa e gratuita, esteja aqui entre nós, compartilhando, então, os seus conhecimentos. Muito obrigada, Léo. E também preciso fazer um registro. Não fosse a professora Lisiane, que também está entre a gente, esse evento não seria possível. Foi a nossa madrinha, a professora Lisiane, que nos falou tão bem do professor Leo Berlese, para quem, neste momento, eu passo a palavra. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar entre a gente. A palavra é sua. Então, façamos uma ótima tarde. É um prazer e uma honra estar aqui, né, a convite da Escola do Legislativo, a convite da Lise. Então, uma gratidão, né, a todos que fizeram parte aí para que isso acontecesse. Gostaria, então, de me apresentar um pouquinho melhor, que faltou o principal título, né, da minha carreira, que é pai do Thomas e pai da Isabela, né? Então, essa é a minha principal função no mundo hoje, eu acredito, né? Eu escolhi isso. E em função muito desses dois seres humanos que eu pretendo fazer, né, uma sociedade melhor, multiplicando essas informações, reforçando para quem já sabe. Então, é um prazer, uma honra estar aqui para falar sobre inteligência emocional, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. Uma breve contextualização assim, sobre quem somos nós, né? Essa, óbvio que é uma questão muito discutida e existem muitos fatores que interferem, mas no que diz respeito à nossa discussão aqui, trago dois fatores relevantes sobre quem somos nós. Então, nós somos principalmente, né, uma combinação genética entre um homem e uma mulher, isso determina características físicas internas e externas, mas nós principalmente somos o que somos em função das nossas experiências de vida. A gente nasce, né, como se fosse um livro em branco, já vem algumas coisas escritas nesse livro, mas no momento que a gente abre os olhos pela primeira vez, depois, né, da vida intrauterina, nós vamos captando informações, vamos vendo, ouvindo e sentindo, e a cada estímulo que a gente recebe, a gente vai armazenando esses estímulos por intermédio de conexões neurais, só para que a gente tenha, né, uma noção, para quem não tem, a gente tem 86 bilhões de neurônios,
cada neurônio pode se conectar com outros 10 mil, então nós somos o conjunto aí dessas conexões neurais e também dos gatilhos emocionais criados a partir dessas informações. Então a gente, em função disso, tem o nosso mapa mental, tem a nossa personalidade, a gente tem a nossa forma de pensar e, por consequência, de agir, e isso é diferente, né, de pessoa para pessoa. E a gente pode refletir sobre isso e melhorar essas conexões neurais, aperfeiçoando, e uma forma de aperfeiçoar é por intermédio dessas informações que nós vamos trocar aqui, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, sobre inteligência emocional, bom a gente contextualizar sobre a palavra inteligência. Então, por muito tempo, acreditava-se que podia se medir a inteligência, né, com o famoso teste de QI. E por muito tempo, né, empresas norte-americanas usavam esse teste para contratar os seus colaboradores, né, e em função disso, eles colocavam em diversas posições da empresa essas pessoas conforme o seu QI. E aí eles começaram a verificar que às vezes tinha uma pessoa com um QI altíssimo em determinada posição, né, da empresa e não era a melhor pessoa para aquela posição. Isso começou a se verificar em várias outras empresas, até que na década de 80, um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner escreveu sobre a teoria das inteligências múltiplas, afirmando então que existem vários tipos de inteligência e aquela inteligência medida pelo teste de QI é apenas um tipo de inteligência, a inteligência lógico-matemática. E existem vários tipos de inteligência e a gente pode fazer também uma verificação em cada área, onde tem um conjunto de informações a serem interrelacionadas, existe ali a possibilidade do desenvolvimento de uma inteligência. Então tem inteligência para música, para matemática, para gestão, onde tem um conjunto de informações, temos a possibilidade do desenvolvimento de uma determinada área. Tá? E, dentre essas várias áreas, uma das áreas que eu julgo das mais importantes é a inteligência emocional. E na década de 90, um outro psicólogo de Harvard também, né, da mesma universidade, o Daniel Goleman, ele escreveu o livro Inteligência Emocional. E a partir daí, a gente tem uma série de informações, a partir daí vieram outros livros, cursos, treinamentos, né, uma influência muito grande em várias áreas, nos esportes, na administração, no processo ensino-aprendizagem, na psicologia. Tá? Então, a gente tem até algumas informações que estão nesse livro do Daniel Goleman, algumas informações que já até foram superadas e eu vou passar isso de forma atualizada para vocês. Tá? Bom, então, antes da gente começar a falar sobre a inteligência emocional, é bom a gente entender que no nosso cérebro a gente tem 3 comandos, tá? Temos uma série de estruturas aí no nosso cérebro, temos uma parte do nosso cérebro que comanda toda a nossa fisiologia, né, faz o coração bater, o sistema digestório funcionar, sistema imunológico, e isso acontece de forma automática, né? Ninguém aqui consegue fazer o seu coração parar, né, de bater com a sua vontade. A gente pode até, trancando a respiração, fazer com que diminua o batimento, mas ninguém tem essa possibilidade, porque é uma parte do cérebro lá que comanda de forma independente. Tá? Depois nós temos um comando límbico ou emocional. É uma estrutura, né, onde ficam sendo liberados neurotransmissores, e o resultado dessa liberação de neurotransmissores é o que a gente chama de emoção, que ora pode ser prazerosa e ora pode ser desprazerosa. O sistema límbico também é chamado, né, de uma forma metafórica e até para uma melhor compreensão de todos, é o sistema de recompensa e punição. Tá? Então guardem isso, nós temos um sistema de recompensa e punição na parte central do nosso cérebro, tá? Que é o sistema límbico. E na parte mais distal do nosso cérebro, tá? No nosso córtex, córtex significa casca em latim, aqui nessa parte existem essas conexões neurais, e na parte pré-frontal é a parte que nos diferencia de outros animais. Em função desse sistema racional, a gente tem uma grande diferença entre os outros animais. Nós temos
a capacidade de ter consciência que nós estamos vivos. Um cachorro vive, mas ele não pensa assim, eu sou um cachorro, eu estou vivendo. Nós temos essa prerrogativa em função dessa estrutura que é o córtex pré-frontal ou neocórtex, tá? Em função disso, a gente sabe o que é presente, passado e futuro. Em função do neocórtex, a gente desenvolveu a nossa linguagem, e por isso estamos nos comunicando aqui. E eu vou principalmente falar da relação entre o racional e o emocional nessa palestra. Mas lembrando que tem também lá o sistema que comanda toda a parte fisiológica, tá? Bom, quando o racional e o emocional estão bem alinhados, a pessoa tem uma vida extraordinária. É maravilhosa. Ela pensa no que ela quer fazer, vai lá e faz e dá tudo certo. Já uma pessoa, e talvez isso aconteça com a maioria das pessoas, tá? Existe um desalinhamento do racional com o emocional. E a consequência disso é muito ruim em muitas vezes, tá? No meio do desenvolvimento comportamental, a gente usa o termo fábula da segunda-feira e fábula do primeiro do ano. Imagina, vai começar o ano e as pessoas começam já a fazer planos, né? Agora, quando começar o ano, eu vou começar a correr, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer dieta, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, ela tem vários planos e realmente ela quer aquilo, porque sabe que pode ser bom para ela, tá? Então, esse desejo vem do racional, e aí elas começam nesses novos rituais, né? Essa nova rotina. E aí, muitas vezes, na maioria dos casos, as pessoas desistem. Por quê? Porque o sistema límbico está liberando uma química, deixando aquela atividade desconfortável e fazendo a pessoa desistir, tá? Quando eu falo sobre isso, sobre sistema límbico e racional e o fisiológico, às vezes alguém numa palestra, né, levanta a mão e diz, Léo, que papo é esse de 3 comandos, eu sou um só, eu que mando em mim? Então, quando alguém fala isso na palestra, quero fazer um parêntese aqui também, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar a qualquer momento, abre o seu microfone, tá, e pode fazer a pergunta, fiquem à vontade. No final também nós teremos um período para esclarecimento aí das perguntas também, tá? Mas pode ficar à vontade, que às vezes é uma pergunta que bloqueia o entendimento, né, de algo que eu estou falando, então fiquem à vontade. Bom. Léo, oi, se me permite, claro. Eu queria dizer para aqueles que não se sentirem à vontade de usar o microfone, pode usar o chat, tá? Que a Renata está controlando o chat, então quem não quiser se manifestar pelo microfone pode escrever ali aquela bolinha onde fala bate-papo, pode clicar ali e fazer alguma pergunta ou se manifestar por ali. Obrigada, Léo. Ótima colocação, Giza, obrigado. Então, nós temos aí o sistema límbico e o sistema racional, que fazem parte, né, do nosso processo, na nossa experiência humana, e existe, de vez em quando, né, essa diferenciação, e a maioria das pessoas não tem esse entendimento. As pessoas acham que são, né, um comando só. Então, é muito bom. A primeira dica sobre inteligência emocional é ter consciência que nós somos seres racionais e emocionais. E ora o nosso racional está comandando mais, e ora o nosso sistema límbico está comandando mais. Então é muito bom só ter consciência, tá? Que isso existe, já é um grande ganho. Então, por exemplo, a gente sabe que existem, por exemplo, crianças, tá? Que têm noção de que o melhor momento para pedir um presente para o pai é depois que o time do pai ganha, tá? Então, isso é inteligência emocional, mesmo que a criança nunca tenha ouvido falar em inteligência emocional. Cada um de nós tem um certo nível de inteligência emocional, tá? Mas com essas informações que nós vamos trocar aqui, a sua inteligência emocional pode aumentar muito, tá? Então, mais uma vez, né, parabéns para quem está aqui hoje, se permitindo adquirir mais informação. E a inteligência emocional eu gosto de comparar também com aprender a andar de bicicleta. Já viu alguém aprender a andar de bicicleta lendo um livro? Assistindo uma palestra?
Imagina uma palestra de como andar de bicicleta. Será que se a pessoa assistir essa palestra, ela já vai sair andando? Não, ela precisa praticar. A inteligência emocional da mesma forma e de uma forma muito mais complexa, porque a quantidade de informações para se colocar em prática é muito maior do que as informações necessárias para andar de bicicleta, tá? Então, primeira dica, ter consciência que temos um lado emocional e um lado racional e estamos sempre fazendo esse jogo. Alguém fez uma pergunta ali? Pode ler, Renata, se quiser. Só vi que apareceu para mim aqui. Sim, Léo. O Rogério acabou de fazer uma pergunta. Muito confundem inteligência emocional com controle de emoções. Isto é correto ou demasiado simplista? Então, nós temos um comando emocional, tá? Que faz parte dentro do processo, né, do controle emocional. Então, existem pessoas que têm mais ou menos controle emocional, mas todos nós temos um sistema límbico, tá? Digamos que o sistema límbico faz parte da estrutura, tá, da nossa máquina biológica. Então, é bom ter consciência que isso existe. Se, na hora que estamos entrando, depois eu vou explicar melhor, tá? Mas só para adiantar isso, para ficar mais claro. Se na hora que eu estou entrando numa determinada emoção muito forte, como a raiva, eu lembrar que existe uma parte racional e uma parte emocional e que naquele momento o meu emocional está falando mais alto, eu posso assumir esse controle, tá? Então, é uma dica muito boa ter consciência. Bom, então nós temos aí essas estruturas, tá? E a emoção, ela é o objeto de estudo da inteligência emocional, tá? E ela parte do cérebro, como eu já falei, não do coração, tá? Por muito tempo, a nossa humanidade acreditou que as emoções partiam do coração. Tem gente que até hoje chega para o outro e diz, vou dizer uma coisa do fundo do meu coração, né? Quando eu escuto isso, eu digo assim, não, é do fundo das conexões neurais que tu vai falar, tá? Bom, mas tem uma explicação para isso. Antigamente, a gente sentia até hoje a gente sente isso, né? Uma pressão no peito, percebe quando aumenta e diminui o batimento cardíaco. E lá atrás, quando não se tinha as informações que se tem hoje, se achava que as emoções, né, vinham do coração. E o amor, né, tem como seu símbolo aí o coração, tá? E, na verdade, o coração tem uma função extremamente importante, que é bombear sangue para os pulmões e para todo o corpo, mas ele não é responsável pelo amor nem por outra emoção, tá? Ele é uma consequência dos neurotransmissores. Mas tem gente que teima, né? Não, Léo, eu sinto aqui, né, dentro do meu coração. Aí eu falo do Stan Larkin, que foi tá vivo até hoje, né? Em 2014, ele viveu por 1 ano e meio com um coração artificial, tá? E nem por isso ele deixou de sentir as emoções. E quando uma pessoa faz um transplante, ela não deixa de amar a sua família e passa a amar a família do transplantado, tá? Então, temos mais do que comprovado que o coração tem essa função super importante, que é bombear sangue, só isso ou tudo isso, tá? E as emoções partem do nosso cérebro. Muito bem. Então, as emoções são processos extremamente importantes, tá? Que determinam muito mais coisas do que a maioria imagina. Quando a gente se aprofunda no entendimento das emoções, a gente vai entender que, principalmente na infância, quando a gente capta uma informação, quando a gente está captando informações visuais, auditivas e sinestésicas do mundo, a gente sente emoção. E se isso acontecer pela primeira vez, tá, ou for muito forte, vai estar registrado aquela informação associado a um tipo de emoção, tá? Então, se uma criança vai brincar pela primeira vez de uma brincadeira e ela sentir muita alegria, ela vai guardar isso, brincadeira legal, tá? Então, a primeira impressão que a gente tem das coisas não é a que fica para sempre, mas ela é muito importante e pode até ficar para sempre. Então, isso
esclarece por que existem crianças que adoram estudar e existem crianças que odeiam estudar. Existem crianças que adoram ajudar o outro, sentem prazer com isso. Existem crianças que adoram ver o outro se ferrando, tá? Tem uma explicação fisiológica para isso. E aqui eu quero dar um recado, né, para a nossa sociedade, e eu sonho com um dia que nós vamos levar muito a sério isso, tá? E vamos cuidar muito o que acontece na vida de uma criança até 7 anos de idade. Porque é ali que se determina muito de como o seu sistema límbico vai ser impactado. Ninguém nasce do bem e ninguém nasce do mal. As nossas experiências de vida vão mexendo no nosso cérebro em função de um processo chamado plasticidade cerebral. Tá? Então, a gente nasce com um cérebro pronto para captar informações e conforme a gente vai vivendo, o nosso cérebro vai se modificando. E uma dessas modificações é o condicionamento do sistema límbico. Se até essa faixa etária, tá? Principalmente, a gente reforçar muito determinados valores, a gente está ali dando 90% de chance para que nós tenhamos um cidadão de bem, né? E aí que vale da gente reforçar, né, os valores de altruísmo, de respeito, né, para a gente ter uma sociedade melhor. Então, quando a gente tiver isso levado a sério, vai ser proibido videocassetadas do Faustão. Tá? Para quem nunca viu videocassetadas do Faustão, mostra lá, às vezes, uma pessoa quebrando a perna, né? Mas não mostra a pessoa com a dor de quem quebrou uma perna. Mostra umas pessoas rindo daquilo. E aí, o que nós estamos ensinando para as crianças que estão vendo isso? Obviamente que não é só isso, né? Ah, mas que legal ver o outro se ferrando, tá? Então, isso é péssimo para a nossa sociedade. Isso pode gerar consequências do tipo crianças que vão ficar fazendo sacanagem com os outros, que vão passar trote para a polícia, uma série de coisas. Então, como é bom a gente ter esse entendimento que nós somos pessoas que temos um cérebro e esse cérebro vai se moldando conforme as nossas experiências. E as nossas primeiras experiências que a gente tem, né, ficam ali armazenadas como uma referência para as demais, tá? Então, sabendo disso, eu educo os meus filhos, principalmente o meu filho, que eu tenho maior proximidade, utilizando isso. Esse conceito está sempre presente para mim. Tá? Depois eu vou contar algumas coisas, né, que eu faço diferente, né, na educação dele e que surte um resultado impressionante. Tá? Bom, então, quando a gente se aprofunda no entendimento das emoções, tá, a gente pode chegar à conclusão de que o livre-arbítrio é uma ilusão. Tá? Quem quiser depois se aprofundar, entra no Google e escreve lá, ilusão do livre-arbítrio. Mas eu vou explicar aqui de forma bem resumida, tá? Bom, o tempo todo, a gente está tomando decisões na vida, tá? E essas decisões que a gente toma, elas têm como base as nossas experiências de vida. Então, quando eu tenho lá uma decisão para tomar, eu vou para A ou para B, o meu cérebro identifica o que tem em A, identifica o que tem em B de uma forma muito rápida, tá? E verifica com as emoções que eu senti no passado, com coisas parecidas com A e parecidas com B. E aí eu tomo a minha decisão. Eu acho que eu estou decidindo, tá? Nesse momento. E até estou, mas não é uma livre decisão. É uma decisão conforme as minhas experiências de vida. Para ficar mais claro o entendimento disso, tá? A palavra erro é uma palavra que todos nós aprendemos dentro da língua portuguesa e que as pessoas conceituam de uma forma muito parecida, mas ela é um gatilho emocional diferente. Imaginem uma criança que aprende a palavra erro assim. Imagina lá um nenezinho de 1 aninho, está fazendo alguma coisa e o pai diz, filho, para de fazer isso. Não é assim, faz desse outro jeito aqui. E aí a criança tenta, não consegue, e o pai incentiva. Não, ainda não, faz de outra forma. Isso, tenta, vai. Até que a criança consegue e o pai parabeniza. Isso, filhão, parabéns, tu é o herói do papai. Né? Incentiva, vai lá, dá um abraço, dá um beijo. E aí a criança aprendeu
que ela pode, depois de errar, persistir até acertar. Imagina uma outra criança que aprende a palavra erro assim. Está fazendo algo, né? Infelizmente, tem pais, mães que são assim. E aí o pai já vem, tá errado isso aí, guri, não faz assim. Aí a criança não entendeu, é a primeira vez que está ouvindo aquilo, continua fazendo da mesma forma. Eu já te falei que tá errado, não é assim. E aí ela vai guardar, tá, a palavra erro, o conceito de erro, como uma coisa muito ruim. Eu não posso errar, tá? Só que isso não é consciente. Aí essa criança cresce, se torna um adulto, tá? E numa situação onde tem um desafio, deixa eu só fazer um parênteses. Obviamente que as coisas não são tão simplistas assim, tá? Eu estou dando esse exemplo por uma questão didática, são muitos outros fatores que interferem em como a gente vai agir, tá? Mas simplificando só por uma questão didática. Aí essa criança cresce, essas duas crescem, e numa situação de desafio, aquela que foi criada, que erro faz parte e tal, tudo certo, tem desafio, ok, vou lá, né? Vamos ver o que dá. Se não der, vou aprender alguma coisa. E essa outra, quando é ofertado um desafio, não, eu não vou, né? Eu não vou, eu não quero, é ruim errar na frente dos outros, então é pior ainda. E ela pode ter um bloqueio e não querer encarar aquele desafio. E pode chegar nesse momento uma pessoa muito racional e dizer assim, cara, vai lá, faz isso, não dá nada, se tu errar, não tem problema. Só que esse racional é tão eficiente quanto dizer para uma pessoa que tem fobia à barata que barata não tem veneno, que barata não morde, que o estômago da barata é muito pequeno, que não é o suficiente para te promover, né, alguma coisa de ruim, que barata não anda armada, tá? Então, uma pessoa que tem fobia à barata, dificilmente com argumentos racionais a gente vai promover uma mudança, tá? Então, isso quem comanda é o sistema límbico, tá? Então, como é importante a gente entender que as nossas experiências podem gerar situação prazerosa, que eu vou querer buscar mais aquilo, e também podem causar traumas, né? De eu querer, quando aparecer na minha vida algo parecido com aquilo, eu ter repulsa, eu querer fugir daquilo, tá? Então, é bom a gente entender isso na educação de crianças também, para não promover esses traumas mais sérios, porque trauma é uma coisa comum, tá? O tempo inteiro uma criança está promovendo pequenos trauminhas. Quando ela está começando a andar, ela pisa em falso, gerou ali um trauminha, digamos assim, tá? E tem vários níveis. Então, as nossas escolhas dependem do resultado da nossa plasticidade cerebral, tá? Então, isso é muito importante também para registrarmos aí. Léo. Oi. Oi, só fazendo um break para fazer o fechamento, talvez. Outra pergunta que entrou com relação à plasticidade cerebral. Uhum. Se a questão genética tem uma certa colaboração nessa definição ou não, como é que fica a questão genética com relação à plasticidade? Boa pergunta, tá? Não temos uma definição da ciência sobre isso, tá? A minha opinião, aqui não vale agora como uma verdade absoluta, tá? Sobre o conhecimento do que a gente tem, mas o que eu penso sobre isso? Nós nascemos com um cérebro muito parecido, tá? Todos nós que nascemos com um cérebro sadio. Nós nascemos, inclusive, com um cérebro muito parecido com o cérebro de Einstein, tá? O que muitas pessoas confundem, que fica muito parecido algum comportamento com o pai, tá? É pela convivência e não pela genética. Muita gente não se dá conta disso, tá? Existem muitos trabalhos de estudos de gêmeos que foram criados por pessoas diferentes e tinham comportamentos diferentes. A gente aprende muito sem saber que está aprendendo. A gente aprende por repetição, por imitação também, tá? Por exemplo, uma criança de 4 anos, dá para perceber se ela fala gesticulando ou não, tá? Existem crianças que gesticulam muito já com 4 anos, tem outras que não. Isso depende do pai e dos professores da escolinha, as pessoas que ela mais convive.
E nunca ninguém chegou e disse assim, olha, agora para falar tu bota uma mão na frente e outra atrás. Não, isso é por imitação. A gente aprende muitas coisas sem saber que está aprendendo. E aprende em nível inconsciente, né? E a gente está fazendo daqui a pouco e não sabe quem que te ensinou, mas a gente repete esse comportamento, tá? Então existe essa dúvida aí, se uma questão genética pode interferir em comportamento. Eu acredito que não. O mais provável é a influência do meio, o exemplo das ações do pai, tá? Embora a gente saiba que a genética vai determinar possíveis doenças, as nossas características físicas, internas e externas. Mas então, a minha opinião, tendo em vista tudo que eu já estudei, é que não temos interferência genética em comportamentos, tá? Muito bem. Então, a emoção, ela é como se fosse esse sistema de recompensa e punição. E quando Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, ele se baseou em 2 cientistas que estavam estudando o sistema límbico em ratos e em chimpanzés. E esses caras conseguiram anular o sistema límbico nos ratinhos e nos chimpanzés. Quando eles fizeram isso, os ratinhos não brincavam mais na rodinha, os chimpanzés não brincavam mais naquilo que brincavam antes. Por quê? Porque perderam o sistema de recompensa e punição. Então é muito importante que a gente entenda que a motivação para fazer as coisas que a gente faz ou vem da emoção prazerosa ou da emoção desprazerosa. Ou eu vou fazer algo porque eu quero e vou sentir uma coisa boa, ou eu vou fazer algo porque tem que fazer. Se eu não fizer, eu vou sentir uma coisa ruim, tá? Bom, aqui entra uma coisa muito importante também dentro da educação. Os nossos pais nos motivaram de 2 formas, né? Um grupo de motivos é faz para não apanhar, faz para não ficar de castigo, faz para não perder algo. E o outro grupo de motivadores é faz para ganhar algo, para ganhar carinho, para ganhar presente, para ter um sorriso, um reconhecimento, tá? Então, isso que nos motiva na vida. Prazer ou fugir do desprazer. Então, se um pai, tá, criar um filho muito mais pela motivação da repreensão, vai ter uma consequência. Tem pais que conseguem equilibrar isso. Tem pais que motivam muito mais pela repreensão e tem pais que motivam muito mais pela recompensa, tá? E a recompensa não necessariamente é algo material. Pode ser um sorriso, pode ser um sim, pode ser um elogio, pode ser um feedback positivo, tá? Então, e a vida é assim. A vida é recompensa e punição a todo momento. Então, não tem problema. Existem pessoas que quando a gente... tivemos a educação, eu não consegui ler aqui, tá? Se a Renata quiser ler, pode ler. Certo. Na verdade, é uma interferência da Lisiane. Léo, partindo do pressuposto de todos nós que tivemos uma educação familiar quando adultos, trazemos conosco o seguinte: traumas ou situações desprazerosas, como lidar com o que já passou na vida adulta. Como se trabalhar a inteligência emocional enquanto profissionais do mercado? Ótima pergunta. Tá. Então, assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Então, aconteceu um trauma, tá, na minha infância. Como que eu vou lidar com isso? Existem técnicas para a gente recondicionar o sistema, tá? Para que a pessoa, por exemplo, não sinta medo sempre que ela for falar em público. Existem técnicas de recondicionamento do sistema límbico. Às vezes é pela via racional, que a gente vai encontrar uma crença limitante, vai trabalhar essa crença limitante, ou às vezes é um gatilho emocional e aí existe uma técnica para isso, tá? De uma forma caseira, tá? Sem entrar em técnica, sem entrar numa sessão de terapia, tá? Uma coisa que a pessoa pode fazer em casa, quando ela tem algum medo grande, é particionar aquilo, tá? Por exemplo, o desafio dela é andar na montanha-russa, tá? E a montanha-russa é um desafio muito grande entre não andar na montanha-russa e andar na montanha-russa, tá? É muito grande esse desafio. Então, se ela andar em outros brinquedos não tão grandes quanto a montanha-russa e se acostumando, vai num dia num brinquedo, no outro, tá?
essa é uma forma caseira de se recondicionar o sistema, tá? E aí existem outras técnicas mais aprofundadas que eu não teria tempo de explicar aqui, tá? Mas em 2, 3 sessões, às vezes até em uma, dependendo do caso, pode-se desbloquear uma pessoa e ela perder medos que ela tem em função de traumas que às vezes ela nem sabe como foram gerados, tá? Muitas vezes a gente tem medos de coisas que a gente não sabe por que tem medo, tá? Porque foi em um evento na nossa infância, onde a gente não tinha muito conhecimento das coisas e ficou armazenado, né? Eu tive um trauma com 4 anos, andando pela rua, longe dos meus pais, os pais estavam juntos, mas afastados, onde um adulto veio com uma intenção positiva de brincar comigo, né, de botar a mão na minha barriga, e na minha interpretação de criança ele queria me matar, né? E aí eu guardei aquilo e toda vez que eu saía na rua, depois desse fato com os meus pais, eu tinha que andar de mãos dadas com os pais, tá? Até que a experiência de vida fez com que eu perdesse esse medo depois, tá? Então a gente tem que respeitar muito o que as crianças nos falam. Muitos pais, às vezes, não entendem isso e acham que é frescura da criança, que é bobagem, tá? Sim, a criança faz manha, a criança ela usa vários artifícios para nos convencer, mas a gente tem que desenvolver essa habilidade, esse discernimento de entender o que é uma manha, né, do que é algo sério no mundo dela com as informações que ela tem. Então a gente tem que respeitar muito as emoções das crianças para não promover traumas até maiores, tá? Então, vamos além. Então, motivação é isso. Ou a gente vai ser motivado por uma coisa boa, ou a gente vai ser motivado para não ter a coisa ruim. Se nós formos mais motivados pela coisa boa, nós seremos pessoas que vamos querer superar as expectativas dos outros. Nós seremos pessoas proativas. Se nós formos educados, tá, mais com a punição, nós tendemos a ser pessoas mais reativas. Vamos ser pessoas que vamos depender de um patrão que fica nos dizendo o que tem que fazer, senão a gente vai ser demitido. Generalizando, tá? Isso também não é assim. Várias outras experiências de vida interferem nessa forma de pensar e, por consequência, de agir. Mas existe uma tendência aí. Então, crie seus filhos, tá, de uma forma mais proativa, com mais recompensa do que punição. Se fez errado, sinaliza. Mas se fez certo, potencializa, elogia, dá muito mais atenção para as coisas positivas do que desprazerosas, tá? E quando elogiar, elogie na identidade. Quando for repreender, repreenda no comportamento. O filho foi bem na prova. Filho, como tu é inteligente, como tu é esforçado, que legal. Não foi bem? Filho, nestas questões aqui, tu não foste bem. Não é chamar de preguiçoso, não é chamar de burro, tá? Então, elogio na identidade, repreensão no comportamento. Uma dica muito importante para pais, tá? Esse é um dos meus sonhos também, é que nós tenhamos no poder público de graça para pai. Pai tem que fazer curso, pai tem que ler livro para ser pai. Senão, se a gente utilizar só aquela educação que a gente recebeu, a gente pode deixar, né, de estar produzindo aí uma educação muito melhor, tá? Muito bem. Então, vamos falar das emoções. Eu gosto de dividir a inteligência emocional de diversas formas. Aqui vou dividir em 2. Uma é quando eu tenho consciência da emoção que eu estou sentindo e administro ela, tá? E a outra é não sentir aquela emoção desprazerosa. Então, uma parte é limpar o leite derramado, tá? É administrar depois que a emoção veio. E a outra parte é não deixar o leite derramar, que é mais difícil, precisa de mais informação e principalmente mais treino, tá? Então vamos lá. Nós temos várias emoções que nós sentimos. Eu vou falar aqui de 4, tá? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria, tá? São emoções bem comuns, bem como o amor, a surpresa, tá? Que são outras emoções também que a gente sente. Mas então, um estudioso chamado Paul Ekman, ele verificou que em várias tribos do mundo as pessoas reagiam de uma forma muito parecida quando sentiam essas 4 emoções aí. Então, é bom a gente entender por que a gente sente essas emoções,
o que acontece conosco quando a gente sente essas emoções e qual o plano de ação para quando eu estiver sentindo isso, tá? Vou repetir. Um grande ganho na inteligência emocional de cada um é ter consciência. Por que a gente sente as emoções, tá? O que acontece conosco quando a gente sente elas e, antes de senti-las, ter um plano de ação, tá? Para quando elas começarem a agir, a gente colocar aquele plano de ação para rodar, tá? Então, existe uma grande diferença entre pessoas que dominam isso e as pessoas que não dominam isso. E a maioria das pessoas, eu digo, brinco, que são fantoches no mundo emocional. Elas sentem emoções e elas têm uma reação em função daquela emoção e aquilo é normal para ela, nem tem consciência. Existem pessoas, e essas pessoas podem evoluir a partir de uma palestra dessa, pessoas que têm consciência disso e quando estão sentindo as emoções, elas já administram esse processo, tá? Então é um grande ganho na vida ter consciência sobre isso. Então eu vou falar sobre essas 4 emoções. Primeiro, o medo, tá? O medo é uma emoção que serve para nos ajudar, que serve para salvar a nossa vida, que serve para impedir que a gente se queime, se corte, se machuque, tá? Então o medo é muito bom. Só que existem pessoas que, em função das suas experiências, armazenam uma determinada informação junto com esta emoção, tá? Então, antes disso, quero falar lá dos nossos ancestrais. O homem das cavernas, por exemplo, quando sentia medo, tá? Percebia lá um animal perigoso, via algum risco para a sua integridade física, tá? Tinha uma liberação de neurotransmissores, e aí, com isso, desencadeia uma série de processos. Aumenta o batimento cardíaco, tá? A gente acelera o coração quando sente medo. Para quê? Para ir mais força, mais pressão, mais quantidade de sangue para braços e pernas. Para que a gente tenha mais força para fugir ou para lutar, tá? Então, acontece isso quando a gente sente medo. Também são liberadas substâncias que paralisam os movimentos peristálticos e levam o sangue do centro do corpo para os braços e pernas, tá? Então, muitas vezes a pessoa, também acontece, da pessoa estar com a bexiga cheia, tá? Ou com um acúmulo lá do bolo fecal, e quando a pessoa sente medo, ela evacua na hora. Daí que vem a expressão me caguei de medo ou me mijei de medo, tá? Explicação fisiológica para isso. Isso é natural, faz parte lá desde os nossos ancestrais. Também são liberadas substâncias que dificultam o acesso à nossa memória. Porque quando a gente sente medo, a gente não tem que ficar planejando, pensando, tem que agir rápido, na maioria dos casos, tá? Bom, então, isso a gente chama de medo físico, tá? O homem evoluiu, passou a viver não mais em bandos, né? Passou a viver lá com os casais, as famílias. Com isso veio a necessidade da gente ter regras de convivências, né? As nossas leis. Então, hoje a gente tem um conjunto de regras de convivência para que a gente possa se dar bem, né, em sociedade. Quando aconteceu esse processo, veio também o chamado medo social. Então, existem situações que as pessoas sentem medo e não tem a ver com morrer, não tem a ver com se queimar, não tem a ver com se cortar. Então, a gente diferencia medo físico do medo social, tá? O medo social, por exemplo, é o medo de falar em público, o medo de não ter dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo de não ser bem aceito por outra pessoa, tá? Então, isso é medo social. Quando a gente sente medo na vida, é bom a gente fazer essa diferenciação. Isso é medo físico ou medo social? Se é físico, vou tomar as precauções para que eu não me machuque. E sendo físico, tem 2 ramificações. Ele pode ser físico proporcional, um medo que é muito bom e me ajuda, ou um medo desproporcional, tá? Por exemplo, é muito comum a gente ter medo em determinadas alturas. Isso é útil. Mas tem gente que sente medo quando sobe numa cadeira. Esse é o chamado medo desproporcional, também promovido por um trauma, tá? Se utiliza aquela mesma ferramenta que eu dei ou algo com algum terapeuta especializado na área, tá?
Se o medo for social, a mesma coisa. Se o medo for de falar em público, desmembra esse medo. Vai treinar falando para uma pessoa, para 2 pessoas, treina falando um texto de 5 minutos, depois aumenta, né, o grau de dificuldade, fala primeiro para 5 pessoas, depois para mais gente, até que esse medo pode se transformar em prazer. Eu era uma pessoa que sentia medo de falar em público, né? Hoje eu sinto muito prazer, já dei palestra para 4.000 pessoas, né? Foi maravilhoso, dá aquele friozinho na barriga no início, mas faz parte, né? E é muito bacana depois, é muito prazeroso, tá? Então, o medo serve para te ajudar. Se ele está te atrapalhando, tu precisa fazer aí uma modificação, um recondicionamento no teu sistema límbico. Por vezes, o medo pode ser a consequência de uma crença limitante e a gente tem que mudar essa crença também, tá? Vamos falar da raiva, tá? A raiva, ela normalmente acontece, tá? Quando na vida a gente percebe algo que não queria que acontecesse, algo contra os nossos valores, algo que eu não queria que outra pessoa fizesse, algo que eu queria ter feito diferente, tá? Então, quando a gente faz algo errado, acontece alguma coisa que a gente não queria, o normal, o comum é sentir raiva ou tristeza. No caso da raiva, acontece o seguinte: uma liberação de neurotransmissores, tá? Dando uma sensação de força, de disposição, tá? De energia. Quando a gente sente raiva, tem uma sensação de muita energia. E uma outra coisa que acontece, muito mais importante que a sensação de mais energia, é uma mudança na nossa forma de pensar e de agir. Dentro da psicologia, tem uma coisa chamada freio inibitório. O que é o freio inibitório? Quando a gente cresce, a gente nasce, a gente vive conforme os nossos instintos. A gente faz aquilo que a gente acha bom e foge daquilo que acha ruim. Mas para a gente viver em coletividade, a gente precisa se adaptar ao meio, tá? E essas adaptações são chamadas de freio inibitório. O freio inibitório impede, por exemplo, que a gente saia andando pelado na rua, impede que a gente diga para uma pessoa algo que a gente pensa dela, né? Então, o freio inibitório ele é muito importante para a nossa convivência. E quando a gente sente raiva, tem essa sensação de muita energia e o freio inibitório nos abandona, tá? É como se ele desse uma volta do nosso cérebro e nesse momento nós somos capazes de fazer algo que jamais faríamos se não estivéssemos sentindo raiva, tá? É uma forma diferente de pensar quando a gente sente raiva. Sabendo disso, temos que ter um plano de ação para quando estivermos com raiva. Para quê? Para que a gente não faça algo que possa se arrepender depois. Existem pessoas que, em função de uma briga de trânsito, tiram a vida de outras pessoas. Não porque queriam, né? Mas porque não conseguiram controlar a sua raiva, tá? Estou usando aqui um exemplo muito radical. Tem gente que não chega, dificilmente vai bater em outra pessoa. Mas tem gente que fala, que ofende, né, num momento de raiva. E aí existem pessoas com diferentes formas de pensar e com diferentes formas de agir em relação à raiva, tá? Tem gente que mesmo com raiva consegue já se controlar e tem gente que não se controla. Às vezes, a pessoa não faz uma ofensa direta, ela larga uma indiretinha, né? Ela faz uma expressão X e são nos momentos de raiva que às vezes termina um casamento. São nos momentos de raiva que termina uma relação profissional, uma amizade, tá? Às vezes um momento de raiva não termina com a relação, mas ele compromete, ele desgasta um pouquinho. E esse desgaste, ele vai ser utilizado na próxima comunicação e pode fazer desgastar mais ainda, tá? Então, quando estiver com raiva, elabore já o seu plano agora que não está com raiva. O que eu vou fazer quando estiver com raiva? Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, eu vou sair dali, eu vou contar até 10, né? Até 10 para algumas pessoas não adianta, tem que contar até 1000, dependendo da intensidade da raiva, tá? Usa essa energia da raiva a teu favor. Eu conheço pessoas que quando estão com raiva arrumam a casa inteira, né? Tem gente que às vezes quando está com raiva faz aquela coisa que estava para fazer há muito tempo. Então usa essa energia da raiva a teu favor, tá? Mas antes disso, cria um plano de ação. Tem gente que já tem ideia de quando pode sentir raiva. Tem aquela pessoa que normalmente quando eu converso com ela eu sinto raiva. Tem nessa situação aqui que normalmente eu já faço isso. Então já planeja, tá? Já deixa aquele plano de ação
na tua memória de trabalho, tá? A memória de trabalho é assim, tem coisas que tu sabe porque tu já leu, tu já aprendeu, e estão ali. E aí se alguém te pergunta, tu não sabe de responder de bate-pronto. Mas no momento que tu lembrou, que tu acessou, aquilo veio para a tua memória de trabalho, tá? Por exemplo, elefante. Talvez, alguns segundos atrás, muito provavelmente, tu não estava consciente do que é um elefante, não estava na tua memória de trabalho. Agora, quando eu falei, tu já trouxe ele para a tua memória de trabalho, tá? Então, uma dica é trazer para a memória de trabalho a possibilidade de ficar com raiva para administrar isso, tá? Isso é muito importante, tá? Ter consciência que nós temos uma maneira de pensar e de agir, e essa maneira muda dependendo da emoção que eu sinto. Quando eu sinto medo, eu posso ter uma dificuldade de fazer aquilo que eu sei fazer. Quando eu sinto raiva, eu posso ofender alguém. Eu posso, com essa diminuição do poder do meu freio inibitório, fazer algo que eu possa me arrepender para o resto da vida. Existem pessoas que se arrependem e pedem desculpa. Na hora, né? Tem gente que dá, desculpa, eu estava irritado, estava de cabeça quente, por isso que eu falei isso. Mas existem pessoas que estão programadas, de certa forma, que falou, tá falando. Tá? Essas pessoas, a gente chama de pessoas orgulhosas, que ela falou, ela não volta atrás. Ela não tem o hábito de dizer assim, e se você conhece pessoas que são assim, mais cuidado ainda com essas pessoas, porque depois que fica com raiva, é difícil dela voltar atrás, tá? Ela pode estabelecer, né, uma fala onde pode comprometer a amizade, um trabalho, alguma coisa assim. Então tenha consciência aí que a raiva é normal, faz parte, todos nós sentimos raiva, uns mais, outros menos, um por determinadas situações, outros por outras, e que ela pode ter uma consequência ruim, mas pode ter também uma consequência boa, dependendo como a gente vai administrar isso, tá?